dia. Bom dia. Veja na edição desta terça-feira. Jornalismo científico cresce e mostra sua importância na sociedade e na democratização do conhecimento. Dos laboratórios para os jornais, coordenadora do curso de jornalismo fala da relação entre cientistas e jornalistas. Ciência em pequenos detalhes. Você sabe qual é a ligação entre o cinema 3D e a ciência? Descubra aqui, no Jornal da Unopar. O jornalismo científico nada mais é do que a divulgação da ciência e da tecnologia nos meios de comunicação de massa. As primeiras coberturas de ciência na mídia surgiram por volta de 1850, através das exposições universais de indústrias. Na Europa e nos Estados Unidos, foi a partir do final do século XIX que o jornalismo científico ganhou notoriedade, enquanto no Brasil e em países em desenvolvimento, isso só aconteceu na década de 70. As matérias de jornalismo científico podem ter temas variados, como descobertas científicas, marcos tecnológicos e até mesmo curiosidades do dia a dia. Assuntos cotidianos muitas vezes passam despercebidos pelas pessoas, mas podem ter ligação com a ciência. Você sabe a diferença entre o cinema 3D e o cinema digital? Descubra agora com a repórter Jéssica Benites. Desde sua criação em 1895, o cinema foi se desenvolvendo. Passou a ter sons, cores e efeitos especiais. Agora, o que tem revolucionado são as técnicas e tecnologias implantadas para dar mais realismo às telas, que é o cinema 3D. Você sabe qual o truque utilizado para ver tudo em 3D? Na verdade, tudo não se passa de uma ilusão na mente. São utilizadas duas câmeras para filmagem, grudadas uma na outra. Depois, utiliza-se dois projetores para jogar a imagem na tela. E o último passo é colocar os óculos 3D, que possuem filtros que impedem o olho esquerdo de ver algumas imagens e o olho direito de ver outras. A fusão das duas ilusões criadas por estes óculos nos faz ver tudo em 3 dimensões. Estamos aqui com o André Oliveira, projetronista do Multiplex Tatuaí. Bom, André, qual que é a diferença entre o cinema 3D e o cinema comum? Na parte técnica, o comum corresponde a essa película grande ainda que o pessoal viu lá no Cinema Paradiso, aquele tipo de coisa. O 3D atual não tem mais essa película, que não vem no HD, tem mais ou menos 150 GB de tamanho cada um, e você elimina toda essa parte aqui e coloca no computador. Praticamente a diferença para a gente aqui é essa. E há quanto tempo o cinema 3D foi implantado no Multiplex? Eu vim em abril do ano passado, abril de 2009, né? Dá 1 ano e 4 meses mais ou menos. Foi bem no começo, quando colocou aqui tinha 30 salas no Brasil. 30 salas. Agora já tem a Chiquinha, tem a pouco. Foi bem no começo. E assim, quando falaram, não, tem 3D aqui no Tatuaí... O primeiro filme que a gente exibiu foi Monstro vs Alienígena. E aí na época o pessoal vinha de curioso mesmo, né? Mas o filme foi bacana porque tinha muito efeito dele. Aí de lá pra cá, qualquer filme que você coloca nesse formato atrai uma fatia maior do público. Tem gente que é um pouco contrária ainda, mas a maioria não. E na sua opinião, qual foi o filme que eles mais gostaram? Foi o Avatar, sem dúvida, né? Não é nem eu, mas é unânime. Você pegar, tipo, foi feito pra isso, ficou 10 anos desenvolvendo pra isso, tanto é que vai voltar pro cinema em outubro. E assim, todas as pessoas conseguem enxergar em 3D? Assim, aquelas que têm algum problema de visão, usa óculos, tem que colocar mais óculos por cima. Então, quem tem visão monocular não consegue ver. Então, se você tem problema em uma vista, se você enxerga de olho, você não consegue ter o efeito. Agora, quem usa óculos tem problema, porque o óculos que a gente usa ele é um pouco mais largo, então você coloca por cima da lente convencional, então não atrapalha nada. Só quem tem problema não enxerga de uma visão mesmo, não consegue ver. E por causa disso, muitas pessoas ainda deixaram, né? Então, tem algumas pessoas que às vezes tem... Eu não sei se isso é real, né? Tem gente que fala questão de labirintite, dor de cabeça, que incomoda e tal, enfim, mas é caso isolado, é muito raro. Já aconteceu, mas muito. E assim, as pessoas elas preferem mais o 3D ou o cinema normal, na sua opinião? Pela experiência nossa, aqui no 3D tem mais público do que a película no convencional.
Salva a exceção aí, se vocês vão ver questão de classe social, tal, por causa do valor, né? Porque você pega lá de 16 para 22 reais, se você colocar isso numa família com 5, 6 pessoas, aí dá uma diferença boa no final. Mas por entretenimento, por diversão, o pessoal opta pela 3D quando tem as duas opções. E na sua opinião, qual você gosta mais? Eu prefiro o filme assim, que é feito pro formato, eu prefiro em 3D. Fica melhor. Agora eles estão na onda de formatar, né? Pega o filme que estava pronto e transforma para 3D. Aí, na minha opinião, não tem muita diferença. O que conta é a qualidade da imagem, porque essa película aqui, ela vai desgastando com esse filme que tem aqui. Então a gente mantém ela com a mão, tal, pegar poeira. E o 3D, a qualidade do primeiro dia é a qualidade do último dia, porque o arquivo é digital. Então, nesse contexto, é melhor. Eis aqui a sala 3D. Muitos preferem essa nova opção. Outros preferem o cinema normal. E você? Qual você prefere? O poder de controlar os elementos é concedido a poucos. Como vimos na reportagem, muitos preferem o cinema 3D devido à qualidade de imagem, à interatividade e à animação que ele proporciona. Pois é, Jennifer, mas muitos ainda preferem o cinema comum. Isso devido ao baixo custo e também aqueles que têm alguma dificuldade em chegar em 3D. Aí vai para cada um. A coordenadora do curso de jornalismo da Unopar, Leandre Severo Alves, está aqui no estúdio para falar um pouco sobre o jornalismo científico. Bom dia, Leandre. Bom dia. Leandre, ao seu ver, quais são as principais dificuldades que o jornalismo científico enfrenta no Brasil atualmente? Bom, eu acredito que ele até está em alta, sabe? Porque existe assim uma tendência muito grande para se basear a notícia e a vivência mesmo da sociedade nas pesquisas que estão acontecendo. Então, acho que a gente está numa fase bastante boa. O que acontece é que, às vezes, nós não temos suficientes jornalistas para atuar nessa área. Então, acho que é proposta do curso, inclusive, aumentar o interesse dos nossos alunos pela área científica para que a gente consiga atender mais essa necessidade de comunicação. Você acredita que pode ter mais algumas medidas que possam ser tomadas para melhorar nesse âmbito do jornalismo científico? Não, claro que existem, né? Eu acho que abrir mais espaço nos jornais, nas TVs para o jornalismo científico e até publicações específicas, né? Revistas, principalmente, que deixem de trabalhar a informação ou de saúde ou de meio ambiente ou do que quer que seja, né? Do nível só daquilo que tenha interesses econômicos e passe realmente a trabalhar com informações que tenham critérios científicos bastante significativos. E como é a relação entre o jornalista e o cientista? É uma relação bastante difícil, porque existe duas linguagens específicas, né? O cientista, ele tem que trabalhar com a linguagem técnica, uma linguagem que seja adequada para ser entendida, inclusive pelos seus próprios colegas, né? E então ele precisa trabalhar num nível bastante diferenciado. O jornalista já tem que entender essa linguagem e fazer uma tradução, fazer uma adequação para que as pessoas consigam entender exatamente o que aquilo significa para a sua própria vida. Então, essa transposição de linguagem não é fácil. E muitas vezes o que os cientistas reclamam é que
o jornalista, na tentativa de simplificar a linguagem, ele simplifica demais, e isso eles acham que podem ser mal entendidos pelos seus próprios colegas, que também assistem à televisão ou leem o jornal. Então, acho que essa transposição de linguagem, essas dificuldades aí, que nós, enquanto educadores, enquanto formadores de jornalistas aqui, precisamos trabalhar muito, né, para que ele consiga tornar mais acessível o conhecimento, mas sem deturpar a informação básica. E você já fez alguma matéria assim, de cunho científico, de jornalismo científico? Já bastante vezes, mas porque tem de diversos níveis, né? Acho que toda matéria que se baseia numa determinada pesquisa, ela pode ser considerada uma matéria especializada no ramo científico, né? Só que nós não podemos nos deixar, às vezes, enganar pelas condições, né? Existe aí muitas multinacionais, inclusive, que tentam impor um comportamento sem que isso seja o mais adequado para a população. Então, nós, enquanto jornalistas, precisamos avaliar até que ponto realmente aquela é uma informação científica, até que ponto aquilo tem uma validade para a sociedade e até que ponto aquilo é simplesmente uma informação que vai modificar financeiramente uma empresa. Para finalizar, assim, você acha que o jornalismo científico ele pode influenciar na democratização do conhecimento? Não tem nenhuma dúvida, porque os pesquisadores são pessoas assim extremamente criteriosas, eles se baseiam realmente na experimentação, quer dizer, tudo aquilo que eles concluem tem uma veracidade, uma credibilidade muito grande, e eu acho que isso aí modifica o sistema todo dentro da sociedade. Então, é um caminho que eu acho que já está bem avançado, mas que precisa muito ter, principalmente da nossa parte como jornalistas, uns critérios bastante claros de como trabalhar essa informação, né? Como chegar ao público de maneira adequada, de maneira que eles consigam entender e consigam, o que é mais importante, fazer o uso dessa informação. Leandre, muito obrigada pela sua participação. O Jornal da Unopar fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima. Bom, a gente fica por aqui. Tenha um bom dia.